Normalmente eu gosto de pregar sermões expositivos, mas hoje eu vou pregar um sermão temático. Nós vamos analisar um tema da Bíblia. O sermão temático nos permite analisar alguns textos que falam sobre determinado assunto. Muitas coisas nós fazemos e dizemos sem pensar muito no que estamos fazendo ou dizendo. Como, por exemplo, desejar aos outros um Feliz Natal. Qual o significado desta expressão? A palavra Natal quer dizer nascimento. Dizemos que uma pessoa, uma mulher grávida, está fazendo pré-natal, referindo-se ao acompanhamento médico antes do nascimento do bebê. Corretíssimo. Logo, ao desejarmos um Feliz Natal, estaríamos etimologicamente desejando a pessoa que tenha um feliz nascimento. Não é incoerente? Tremendamente incoerente. Talvez seria este um bom desejo a uma mulher que está para ganhar o bebê, dizendo-lhe: olha, ao ir para a maternidade, Feliz Natal, feliz nascimento do seu bebê. Ou a alguém que estaria para ser batizado, fazendo referência ao nascimento espiritual da pessoa no batismo. Embora nem sempre o nascimento espiritual coincida com na cerimônia batismal. Normalmente ocorre antes. O fato é que ao longo dos séculos nós acabamos assimilando um costume que a gente usa e não sabe muito bem do que usa. A boa nova da salvação, na época do Natal, é esquecida pelo consumismo. Cristo foi substituído pelo Papai Noel. E comer e beber é como as pessoas comemoram o maior evento da história, o nascimento de Cristo. Paradoxalmente desejam umas às outras um Feliz Natal. Não devemos brigar contra o Natal, nem fazer qualquer problema, nenhuma guerra contra ele. Só poderíamos ser um pouquinho mais sábios, pensando um pouquinho em algumas coisas que fazemos. Não seguindo apenas uma massa, uma tradição do que todo mundo faz. Não sabemos o dia em que Jesus nasceu, mas a humanidade cristã decidiu 25 de dezembro e assim nós devemos comemorar. Porque de fato Jesus nasceu. E é isso que importa. No Evangelho de Mateus, abra sua Bíblia, no capítulo 1, o evangelista cita Isaías, um texto que nós estudamos na lição da Escola Sabatina, capítulo 1 do Evangelho de Mateus, verso 23. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aqueles que estudaram a lição e prestaram atenção nesta expressão, como ela deveria ser traduzida? Lembra? Emanuel, como deveria ser traduzida? Acho que segunda ou terceira lição desse trimestre. Vamos ver? Isso, muito bem, Marcos. Deus está conosco. Esta deveria ser a melhor tradução do texto da palavra hebraica Emanuel. Deus está conosco. Verbo no presente. Deus está conosco. Deus encarnado, Ele não veio passar um período conosco. Nem veio brincar de humanidade. Ele veio para ficar conosco. Será eternamente Deus homem. Para que eternamente sejamos homens e mulheres dotados da vida eterna.
E isto é maravilhoso. Emanuel, Deus conosco. No Evangelho de João, no capítulo 1, abra a Bíblia lá, João faz uma análise da pessoa de Jesus, uma análise teológica muito bonita, muito interessante. Ele diz no verso 1, no princípio era aquele que é a palavra, o verbo, em grego, logos, uma palavra que tem 15 significados diferentes na língua grega, 15 significados diferentes, o mínimo, há alguns autores que encontram até mais. Uma palavra dificílima de ser traduzida e que não encontra a ideia exata na língua portuguesa. E a melhor maneira é traduzi-la como palavra ou como verbo. Mas é muito subjetivo para nós. É a mesma coisa que encontram, mesmo problema que encontram linguistas que vão traduzir textos em português onde a palavra saudade aparece. Eles têm dificuldades tremendas em traduzir esse conceito da nossa língua. Eles têm que explicar o conceito porque não encontram uma palavra na língua, na maioria das línguas, que dê esta ideia que nós damos com a palavra saudade, uma única palavra. Assim a palavra logos aqui é uma palavra plena, completa, mas dificílima de ser traduzida para que tenhamos a compreensão exata do que João quis dizer. Ele diz, no princípio era o logos, a palavra, o verbo. E ele diz assim, ele estava com Deus e era Deus. Estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio deles todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas ele veio para testemunhar da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, mas pela vontade, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Agora o verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se o quê? Carne. E viveu entre nós. Vimos a sua glória como glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. De quem João estava falando? De quem? De Jesus. Ele diz, o verbo, a palavra, se tornou carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Qual é a ideia que nos vem à mente quando ouvimos a palavra glória? Não seria, porventura, algo sobrenatural? Brilhante, glorioso. A gente fala, glorioso. Muita luz. Vimos a sua glória. Habitou entre nós, tornou-se carne e vimos a sua glória. Que tipo de glória, a que tipo de glória João se refere? Uma pergunta no ar. Vamos a João 17. Lembre-se, o nosso sermão é temático, nós vamos pesquisar textos da Bíblia, muitos. João 17, verso 5. Aqui em João 17,
Jesus está fazendo uma oração intercessória com os discípulos naquela noite na qual ele entra no jardim de Getsêmani e é preso. Antes de entrar no jardim do Getsêmani, antes de atravessar o ribeiro do Cedron, já fora dos muros de Jerusalém, Jesus faz uma oração. E nessa oração ele diz assim, verso 5. Podemos ler o verso 4 também. Eu te glorifiquei na terra. Eu te glorifiquei na terra. Jesus está falando de glória. Completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, quando? Antes que o mundo existisse. Nesses dois versos, Jesus fala de duas glórias. Ele fala de uma glória que ele possuía como Pai antes da fundação do mundo. E ele está pedindo ao Pai para o Pai reavê-la, dar de novo essa glória a ele. Certo? Ele pede essa glória outra vez. E a esta glória eu chamo de glória intrínseca e natural de Deus. E Jesus fala de uma outra glória. No verso 4, eu te glorifiquei na terra. Completando a obra, ele fala da glória da obra, através da qual Deus foi glorificado. Para que pudéssemos contemplar e não ser destruídos, a glória de Deus foi velada na pessoa de Jesus. Sua divindade foi oculta pela humanidade. A glória invisível na visível forma humana. Sua glória estava encoberta. Sua grandeza e majestades ocultas, para que pudesse atrair a si os tentados e pecadores. Desejado de todas as nações, página 23. Sua divindade foi oculta pela humanidade. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele assumiu como Deus uma natureza humana, através da qual a sua glória foi velada. Por quê? Para que pudéssemos contemplá-lo, para que pudéssemos vê-lo, para que pudéssemos, como seres humanos da época, a glória foi velada. Eu não entendo isso, e nem você. E nem tenta entender. A gente aceita pela fé a revelação que a Bíblia faz. E eu volto àquela tônica que apresentei na semana passada, quando eu falei do Espírito Santo. Quando nós tratamos de Deus, nós tratamos com o terreno sagrado, e a limitação humana faz com que nós não consigamos entender a plenitude das coisas. Mas o suficiente, tendo em vista aquilo que Deus revelou de si mesmo. Jesus não explicou-nos como foi que processou-se a encarnação. Não explicou. Só disse que encarnou-se. Mas não explicou como é que se deu. Como nós somos, como seres humanos, ocidentais, nós temos o nosso pensamento, a nossa estrutura de pensamento formado pela filosofia grega. Nós temos tremendas dificuldades. Porque nós fazemos perguntas que a Bíblia não dá resposta. Por exemplo, a mentalidade semítica é diferente da nossa. A mentalidade semítica, eles não fazem perguntas que nós fazemos. E a Bíblia foi escrita por autores semitas, com a mentalidade semita, hebraica. Por exemplo, os autores hebreus,
eles se preocupam com o para quê, com o propósito do fato. O grego, o latino, ele se preocupa com o como. A pergunta é como? Por exemplo, você vai à Bíblia e diz assim: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Qual é a resposta que nós encontramos nesse texto? Para quê? Para que a virgem conceberá e dará à luz um filho? Para quê? Para que Deus viva conosco. Marcos, abaixa um pouquinho o som. Acho que ele está meio alto e começa a dar um pouquinho de microfonia aqui. Então veja, para que a virgem conceberá? Para que Deus viva conosco. Pronto. O hebreu se satisfaz com essa questão. Agora, na nossa cabeça, o que nós perguntamos? Como foi que isso aconteceu? Como foi? Como foi que o Espírito tomou posse de Maria e Jesus nasceu? Aí, o ciclo está anulado, porque nós não encontramos resposta para essa pergunta. Vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Veja, o Verbo habitou entre nós e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Para que ele habitou entre nós? Para que nós pudéssemos ver a glória do unigênito do Pai. Pronto, para isso ele habitou entre nós. Aí o grego, a mentalidade grega vai lá e pergunta: mas como que ele habitou entre nós? Como que é ser unigênito do Pai? O que é ser unigênito do Pai? Aí pronto, vira uma confusão. Nós temos que ter em mente sempre isto. A Bíblia, a palavra de Deus, foi escrita por escritores que tinham a mentalidade semítica, hebraica e não grega, como nós temos. Por isso a Bíblia é simples. Ela é clara. O único escritor bíblico que se aproximou um pouquinho da filosofia grega foi Paulo, porque Paulo foi influenciado pelos filósofos gregos. E ele comenta alguma coisa e ele usa a lógica da filosofia grega. O pensamento de Paulo é um pensamento lógico. Então, para que Deus assumiu a forma humana? Para que pudesse habitar conosco, para que pudesse nos salvar, para que pudesse nos redimir, para que pudesse mostrar a glória de Deus, para que pudéssemos ver quem é Deus, para que pudéssemos entender quem é Deus, dentro do propósito do plano da salvação, e não para ficarmos filosofando e querendo entrar em campos de conjecturas humanas, como muitos fazem por aí. Vamos a Mateus, no capítulo 17. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, nós encontramos uma coisa interessante. A descrição de um evento que ocorreu na vida de Cristo, que é interessante. Olha aqui, 17, 1 a 3. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Jesus se transfigurou diante dos discípulos. Os discípulos, diz aqui a Bíblia, que eles ficaram aterrorizados, verso 6. Os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados, como você e eu ficaríamos, diante da glória de Deus. Aqui Jesus assumiu a glória de sua divindade, com a permissão do Pai. E o Pai falou, envolvendo-o numa nuvem. E aqui apareceram Elias e Moisés. E há espiritualistas que dizem assim, está vendo? Morto aparece, porque Elias e Moisés apareceram para falar com Jesus. Morto se reencarna, vem e aparece para falar, para se comunicar. Só que eles esquecem que Moisés tinha morrido, mas havia sido ressuscitado.
que aparece no livro de Judas, Miguel ressuscitando Moisés e levando-o para o céu. E Elias não morrera, Elias foi transladado vivo. E os dois moravam no céu, e nesse dia vieram para conversar com Jesus, para animá-lo, para fortalecê-lo. Porque caso Jesus não vencesse, eles perderiam o direito de estar no céu. Porque eles foram levados para o céu, condicionados à vitória de Cristo. Por isso eles vieram animá-lo aqui nesse contexto. Jesus se transfigurou, ele assumiu por um instante a sua divindade diante de 3 de seus discípulos. Desejar todas as nações, 4, 2, 1, vem que pensamento bonito. A divindade interior irrompe através da humanidade, encontrando-se com a glória vinda de cima do Pai, erguendo-se da prostrada posição em que se achava, Cristo apresenta-se em divina majestade. Como eu queria que Jesus fizesse isso diante de Herodes e de Pilatos. Como eu queria, quando eu leio, fico torcendo. Por que, Senhor, né? Mas ele não podia fazer isso. Mas que dá uma vontade de que ele fizesse isso, né? Quando ele estava na cruz e o povo dizia: Tu és o Filho de Deus, desce da cruz, sai daí, salva os outros, salva-se a ti mesmo. Colocaria em risco o plano da salvação. Eles não sabiam com quem estavam brincando e falando, né? Herodes, que debochou de Jesus, que escarneceu. Desaparecer a agonia da alma, seu semblante resplandece agora como o sol, e seus vestidos são brancos como a luz. Os discípulos, despertando, contemplam a inundação de glória que ilumina o monte, com temor e espanto, fitam na radiosa figura do Mestre. Esses dias alguém disse para mim: pastor, eu tenho tanta vontade de ver um anjo. Eu falei: não queira ver, porque se você o ver, você vai ficar com medo dele. Só se ele aparecer em forma humana, mas você vai correr, ele sai correndo. Lógico, imagina você entra num quarto e de repente aparece um anjo lá, todo glorioso. Você vai correr. Maria, todos os profetas, eles se prostraram diante dessas manifestações, porque Deus é glorioso. E lá no Apocalipse, Jesus é apresentado com a sua glória, a glória divina que ele tinha como Pai antes da encarnação, porque esta glória lhe fora dada outra vez, porém agora mantendo a natureza humana. Mas ele recuperou completamente a sua glória ao retornar para os céus. E quando ele retornar, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 30, a Bíblia diz assim, olha, 24, verso 30 de Mateus: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o quê? O Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. De que forma? De que forma? Com poder e grande o quê? Glória. Jesus virá com a glória divina que ele tem com. E lá no Apocalipse, no capítulo 6, a Bíblia diz que os ímpios da terra, os grandes, os ricos e os poderosos, vão se lamentar e vão pedir às rochas, às montanhas e aos rochedos que caiam sobre eles, para escondê-los da glória daquele que se acha sentado sobre o trono. Porque Deus é glorioso, irmãos. Muito mais glorioso do que o sol. Infinitamente mais. Aliás, o sol é uma estrela de quinta grandeza. Entendem isso? Na compreensão humana, o sol é uma estrela de quinta grandeza. E foi criado por Deus. Só que a gente não entende. A gente não entende. A gente fica, cara, aquele bobinho, a gente fica bobinho assim, não entendo isso, não entendo mesmo. Aceite pela fé. Aceite pela fé, creia pela fé. Deus é glorioso, porque Ele é Deus, Ele é divino, Ele é eterno, Ele é onisciente, Ele é onipresente, e é Deus. Quer ver? Deuteronômio 5. Descrição do evento da lei, da entrega da lei, que aparece também a mesma descrição em Êxodo 20.
Mas aqui em Deuteronômio 5, dê uma olhadinha nisso aqui, Deuteronômio 5. Verso 22 em diante, presta atenção. Moisés está descrevendo, ele está falando, ele está contando o que acontecera no Monte Sinai. Deuteronômio 5, verso 22 em diante. Eu estou lendo na versão nova, versão internacional da Bíblia, com uma linguagem um pouquinho diferente, aqueles que têm a RA, né, Revista Atualizada, ou RC, Revista e Corrigida, que são edições em português da Sociedade Bíblica, encontrarão uma pequena divergência em ideia, em palavras, não na ideia, tá bom? Em palavras diferentes. Essa é uma linguagem mais assim, acessível. Estas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês, em alta voz no monte, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, e nada mais acrescentou. Moisés está fazendo referência à descrição da lei que aparece nos versos anteriores. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim. Quando vocês ouviram, olha só, quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes das tribos de vocês com as suas autoridades. E vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos sua glória e sua majestade. Nós ouvimos a sua voz vindo de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala como um homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz do Deus vivo falando de dentro do fogo, como nós o ouvimos e sobreviveu? Entendem? Quando Deus veio em pessoa para dar a sua lei no Monte Sinai, o monte fumegava, o monte tremia, havia fogo, trovões, relâmpagos. E nesse contexto, Moisés pediu para ver a glória de Deus. Veja em Êxodo 33. Moisés pediu para ver a glória de Deus. Êxodo 33. Veja ali, verso 19. Êxodo 33, verso 19. Podemos ver o 18, começar lendo o 18. Êxodo 33, 18 em diante. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você eu proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um certo lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá o quê? As minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver, porque se a vermos, morreremos. E não é porque Deus quer, é que nós não conseguimos. A gente não consegue olhar para o sol. Nós não conseguimos olhar para o sol a pino de meio-dia, claro. Vamos conseguir olhar para Deus. O sol queima os nossos olhos. Imagina o Criador do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza na compreensão humana. Na compreensão humana existem estrelas 5 vezes maiores do que o Sol, muito mais poderosas do que o Sol, criadas por Deus, imagine. O Criador é maior do que a sua criação. É muito maior. Então, esta é a glória de Deus. Esta é a glória que Jesus tinha antes de vir a este mundo, e que recuperou-a quando ele subiu ao céu, e depois da ressurreição. E com esta glória ele virá. Mas eu pergunto, qual foi a glória que João diz que nós vimos quando o Verbo se tornou carne? Que glória foi essa?
Não foi a glória intrínseca de Deus. Não foi a glória natural de Deus. Que glória foi essa? Evangelho de João, capítulo 2, nós encontramos a resposta. Pelo menos parte dela. Evangelho de João, capítulo 2, verso 11. Bodas de Caná da Galileia. Jesus nas bodas de Caná da Galileia. Veja o verso 11, capítulo 2 de João, verso 11. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Agora veja, revelou assim o quê? A sua glória. E os seus discípulos creram nele. Os seus discípulos creram nele. Vimos a sua glória. E João fala, quando ele fez a transformação da água em vinho, os seus discípulos viram a sua glória. Ele revelou a sua glória. Jesus orou ao Pai dizendo, Pai, eu te glorifiquei na terra. Através das minhas obras eu te glorifiquei na terra. Glória, obras, atitude, ação. Sim. Jesus, ao vir a esta terra, ele assumiu a natureza humana e encobriu com ela a sua natureza divina, a sua divindade. Mas, ao agir, ele demonstrou a glória de Deus, transformando a água em vinho, curando os cegos, os aleijados, os doentes. Jesus mostrava a sua glória. Deus diz para Moisés, você não pode me ver, mas eu vou passar diante de ti a minha bondade, a minha misericórdia, a minha glória. Mas eu vou deixar você me ver por trás. Você vai me ver por trás das minhas costas, porque a minha face você não pode ver. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a benignidade de Deus faz parte da sua glória. E esta glória nós podemos ver como pecadores. A outra não, mas essa nós podemos ver. Essa nós podemos experimentar na nossa vida hoje, do nosso jeito, da nossa maneira. E às vezes nós experimentamos e não percebemos que experimentamos. Veja no Evangelho de João, no capítulo 11, morte de Lázaro, verso 4. Evangelho de João, capítulo 11, verso 4. Ao ouvir isto, Jesus disse, verso 4, esta doença não acabará em morte. É para o quê? Viram aqui o propósito? Propósito, aqui na descrição semítica, é para a glória de Deus. Para quê? Propósito, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Veja no verso 40. Podemos ler o 39. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, eu não te falei que se cresce, se você cresce, veria o quê? A glória de Deus. Veria a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Um morto de 4 dias. Um morto mal cheiroso de 4 dias. Na época eles não sepultavam as pessoas jogando terra em cima, elas eram colocadas dentro de um túmulo, acavado na rocha, uma sala, uma antessala acavada na rocha, e a pessoa embrulhada em lençóis ali ficava. Os judeus ainda sepultam as pessoas assim. E lá estava Lázaro, de 4 dias. Quando eu fui pastor numa região do Brasil,
Havia um garoto em minha igreja que era o único adventista da família. A sua família morava a cerca de 80 quilômetros do local onde ele morava e eu residia. Eles moravam numa currutela, um lugarzinho muito pequeno, mas muito pequeno e feio. A mãe adoecera e fora levada para essa cidade onde nós morávamos, o que era o único hospital da região. Muitos dias doente, muitos dias hospitalizada, saiu do hospital, ficou na casa de uma irmã da igreja com acompanhamento médico. Os irmãos ajudaram bastante essa pessoa, essa mulher. Mas um dia, na casa desta irmã, onde ela estava hospedada, quando a irmã foi acordada pela manhã, encontrou-a morta na cama. Morrera em algum momento durante a noite. Uma região muito quente, muito quente, muito quente. E eu, como pastor, fui ajudar o menino, um rapaz de 16 ou 17 anos na época, a fazer alguma coisa por ele, porque ninguém sabia nada, ninguém fazia nada, ninguém tinha recursos, nem ideia, e eu fui ajudá-lo. E fizemos toda a documentação e conseguimos uma caminhonete de um irmão da igreja e colocamos um caixão na carroceria da caminhonete e fomos transportar 80 quilômetros na Belém, Brasília. Eu dirigindo, o filho ao meu lado, só nós dois e o caixão atrás. Cerca de meio-dia, 80 quilômetros, num sol tremendo, num lugar quente, de uma mulher que havia falecido à noite, num horário que ninguém sabia e que já estava doente há muitos dias. Chegamos naquela curtela, um povo supersticioso, tremendamente supersticioso. Uma casa muito humilde, de chão batido, paredes de adobe, aqueles tijolos de barro cru, né? Sem ser curtido. Colocamos 2 tamboretes, ajeitamos ali o corpo numa salinha, numa varanda que havia assim, pequenininha. E ali ficamos. Chegamos por volta de 1h30 da tarde, um pouquinho da tarde, ali ficamos. E eu chamei o filho adventista e disse a ele: olha, vocês têm que sepultar a mãe de vocês hoje. Ela não pode ficar para amanhã. Eu sei, pastor, eu sei. É porque há muitos dias doente, nesse calor, e vocês têm que fazer o sepultamento hoje. Naquele lugar não havia cemitérios oficiais municipais. Havia um lugar que eles chamavam de Campo Santo, onde eles enterravam seus mortos. E o dono do morto abria a cova. A pessoa morria, o dono do morto contratava uns amigos lá e abria um buraco. Porque não tinha nada disso, era um lugar assim. Quando foi lá por volta de umas 4h30, 5 horas da tarde, eu falei de novo com o rapaz: vocês têm que sepultar a mãe de vocês hoje. Ela não pode ficar para amanhã. Pastor, meus irmãos não querem. A família não quer. Aí chamei a família. Eu tentei convencê-los. Eles disseram: não, nós vamos sepultar amanhã, porque nós vamos rezar o terço hoje à noite, nós vamos sepultar amanhã. Falei: tá bom. Chamei o rapaz com quem eu tinha vínculo e disse: olha, tudo que eu podia fazer como pastor eu fiz. Não há mais o que ficar fazendo aqui. Eu vou voltar para a minha cidade. Ele disse: não, pastor, tudo bem. Eu voltei para casa. No dia seguinte, o rapaz me procura em casa. E daí, como é que foi? Tudo bem? Ele disse: pastor, você não sabe o que aconteceu. Sabe, realmente eu não sei o que aconteceu. Pastor, lá por volta de umas 10 horas da noite, ninguém conseguia ficar perto desse caixão. O pastor começou a vazar, lógico. Aquilo, ele disse: pastor, era insuportável. O povo começou a subir. E o mais estranho é que começou a atrair moscas à noite, inclusive. À noite. E aquilo foi um negócio terrível, terrível. E agora, quem é que vai levar esse corpo no cemitério por volta de meia-noite? Quem? Um povo supersticioso, com medo de defunto, de cemitério, de alma. Ninguém, mas ninguém. Mas tinha que sepultar a mulher. Ainda bem que haviam aberto o buraco estava aberto. Já tinham aberto. À tarde já tinham aberto, alguém já tinha ido lá, tomado a iniciativa de abrir o buraco. Porque se não tivesse esse buraco aberto, como é que eles iam fazer? E agora, o que fizeram? Contrataram uns 4 homens, cada um engoliu uma meia garrafa de cachaça para poder ficar
com coragem, e foram sepultar a mulher. Marta disse: Senhor, não abra, Senhor, não abra, por favor, não abra. Jesus atrasou a sua vinda, a propósito, porque ele tinha um propósito com a morte de Lázaro. Jesus atrasou a sua vinda. Se Jesus tivesse vindo no dia em que Lázaro morrera e tivesse ressuscitado Lázaro, eles teriam dito: não, ele não morreu, ele só teve um desmaio, alguma coisa assim. Mas a ressurreição de Lázaro é incontestável, e a observação a própria irmã fizera: Senhor, já cheira mal, porque já é um morto de 4 dias. E quando Jesus ordenou que Lázaro saísse de dentro do túmulo, ele glorificou a si mesmo como Deus e o Pai. A glória de Deus foi vista na obra de Jesus, na obra da bondade, na obra da misericórdia, na obra da benignidade. E esta é a glória de Deus. Ela é tão gloriosa quanto a glória intrínseca e natural, que brilha mais do que o sol. Ela é tão gloriosa quanto a glória de Deus, que nós veremos quando Jesus voltar a esta terra, com a sua plenitude gloriosa. Hoje, meus irmãos, nós não podemos ver a glória inerente de Deus, porque se a víssemos morreríamos, nem de um anjo. Mas nós podemos ver a glória de Deus nas obras do Senhor, na nossa vida e na vida de pessoas que amamos. Até daqueles que morrem. Porque a morte de seus filhos, Deus chama de bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Às vezes nós não entendemos isso e não fazemos essa analogia, mas nós vemos a glória de Deus nas ações do Senhor, na história e na nossa vida, mesmo que aparentemente, como na cruz. Quando Jesus morria na cruz, parecia que ele tinha falhado, certo? Não é isso mesmo? Quando Jesus morria na cruz, parecia que ele tinha perdido a batalha. Morria um fracassado. Mas o que pareceu um fracasso foi exatamente o quê? A glória de Deus. A cruz é a glória de Deus, a vergonha da humanidade e a glória de Deus. E nós podemos ver essa glória. A glória intrínseca e natural de Deus nós vemos como por espelho. Quando você vai cortar o cabelo, quando termina de cortar o cabelo, o cabeleireiro ou a cabeleireira, sei lá quem, normalmente traz o quê? Um espelho, e põe assim por trás. E um espelho, no outro espelho, você consegue ver por espelhos o seu cabelo por trás. Você vê de forma indireta. Você consegue ver. Paulo diz que hoje nós vemos como por espelho. Mas um dia, nós veremos de que forma? Face a face. Face a face. Nós o conheceremos como dele somos conhecidos. Cara a cara. Olho a olho. Tete a tete. Hoje não. Mas um dia. Uma vez eu fui criticado por uma moça numa igreja. Ela disse para mim assim: vocês adventistas ficam falando da volta de Jesus e ficam jogando para o futuro a realidade do dia a dia de hoje.
Quando Jesus voltar, quando Jesus voltar, quando Jesus voltar, vocês não vão sofrer mais. Quando Jesus voltar, vocês têm que viver a realidade, o dia de hoje. Ele para e falei assim: você tem uma outra alternativa para mim? Para o futuro? Qual é a sua perspectiva de futuro? E ela ficou me olhando. Qual é a sua perspectiva de futuro? Hoje você tem 25 anos. Daqui a 70 anos, onde você vai estar? Eu? Não penso nisso. Tudo bem, hoje você não pensa, porque você é jovem, jovem não pensa na velhice. Mas quando você ficar velha, qual é a esperança? O que você vai pensar? Para onde você vai? Esta esperança Deus me dá. E é a esperança da volta de Jesus, de um reino eterno. De um Deus glorioso que veio a essa terra, não teve vergonha de nós, viveu entre nós, como um de nós, sofreu, experimentou o que nós experimentamos, mas morreu, foi morto, assassinado, crucificado, mas ressuscitou e vive gloriosamente, concluindo a obra que ainda não está conclusa. Mas um dia ele virá, não mais como menino, frágil, não mais como um ser humano, mas na glória intrínseca de sua pessoa, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí vem agora as palavras que Jesus disse a Marta: Marta, Marta, já morreu o Senhor, Marta. É um defunto de 4 dias, Marta. Se você crer, você verá o quê? A glória de Deus. João disse: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Jesus disse para Marta: Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, se você crer, não em mim, mas em Jesus, na Escritura, um dia você vai ver a glória de Deus. Você vai ver com seus olhos. Mesmo que a terra coma os seus olhos, você vai ver. Porque Deus vai restaurar tudo e vai ressuscitar você. Minha mãe morreu há mais de 10 anos. Quando meu pai morreu há 2 anos atrás, eu vi os restos mortais da minha mãe dentro de um saco de lixo. E os coveiros recolheram os restos e colocaram num saco de lixo e colocaram no lado do caixão do meu pai. Umas sobras. Não tem importância. Não tem problema. Porque Jesus vai ressuscitar. E ela vai ver com os seus olhos a glória de Deus. Eu, você, todos nós veremos a glória de Deus. Até aqueles que não aceitarem verão a glória de Deus e vão pedir para morrer de novo. Mas vão ver. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. Moisés, eu passarei diante de você toda a minha glória. A minha bondade e a minha misericórdia eu vou passar diante de você. Você não pode olhar para o meu rosto. Mas eu vou permitir que você olhe para as minhas costas. E Deus colocou Moisés em uma fenda na rocha, passou, cobriu o seu rosto com a sua mão. E quando Deus passou por ele, ele apenas viu o Senhor pelas costas. Não abra mão desta esperança. Que o Senhor te abençoe.